Bem, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é rever o que a gente viu na última aula, com um pouco mais de detalhes, trazendo alguns exemplos e passar para vocês o conceito de intervalo de confiança, né, em cima de uma média amostral, né? Esse é um dos nossos objetivos aqui da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento, pode me interromper, fiquem à vontade. Eu vou rever alguns conceitos que eu passei na última aula, na aula de terça-feira, e também vou falar um pouco sobre o trabalho prático, que já está disponível para vocês poderem iniciar, né? Então, na aula passada, a gente está no penúltimo capítulo, né, da apostila, né, bem finalzinho do conteúdo, em que a gente está trabalhando aqui com estimação e intervalo de confiança. Para definir o que é um intervalo de confiança, a gente já vai direto ao ponto. Eu preciso do erro de estimação, né? O que seria o erro de estimação? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Em um intervalo de estimação, o erro refere-se ao desvio ou diferença, né, entre a média da sua amostra. Então, você foi lá, coletou uma amostra, seja de qual variável que for, né? Por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando com, sei lá, a média da altura da população brasileira, né? Então, você foi lá e coletou uma amostra de 1.000 pessoas, por exemplo. Você foi lá, anotou as alturas de 1.000 pessoas e você tirou uma média dessa amostra, né? Beleza. A partir da média, você consegue calcular o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança, ele é calculado mediante ao erro. Então, você tem que calcular o erro primeiro. Então, você calcula a média, calcula o erro e depois calcula o intervalo de confiança. E eu vou mostrar para vocês como que faz para calcular o erro. A fórmula de calcular o erro é essa aqui, ó, representada por esse símbolo E, né? Vou explicar cada um desse cara, dessas variáveis. Eu tenho um símbolo E, que é o erro. O erro é igual a Z. Z é um valor que a gente extrai de uma tabela já pronta, de acordo com a confiança que você quer. Os estatísticos, basicamente, eles trabalham com 3 tipos de confiança. Uma confiança de 90%, uma confiança de 95% e uma confiança de 99%. O estatístico, ele nunca tem certeza absoluta de nada, né? Ele sempre trabalha com uma confiança e essa confiança ela varia entre 90%, 95% e 99%. O Z é calculado a partir de uma tabela em função da confiança estabelecida. Vou mostrar exemplo disso para vocês. Esse cara aqui, ó, sigma x, ele é o desvio padrão da população, tá? Ele representa o desvio padrão da população, que é o sigma x. Então, você tem que ter esse dado para poder conseguir, né, calcular o erro, né? Quando você não tem o desvio padrão da população, você normalmente utiliza o desvio padrão calculado da amostra. Então, os estatísticos utilizam também o desvio padrão para calcular o erro. E, por último, você tem a divisão pela raiz de n, em que n é o tamanho da amostra. Ficou claro o que é o erro? O erro é um valor, uma variável que eu vou calcular em função da amostra. E ela servirá para eu construir o meu intervalo de confiança. Tudo bem? Deixa eu ver aqui quem está aqui presente. Sueli, Luana, Ellen, Jennifer, Ítalo. Entenderam o que é o erro? Mais ou menos? Como é que está aí? Daqui a pouco a gente chega lá. O erro é isso.
Vou dar um exemplo, e aí eu acho que vai ficar mais claro, né, quando eu der um exemplo. Olha para você ver, uma vez que eu tenha o erro, aqui, ó, aqui em cima, calculado, né, o intervalo de confiança vai ser a média, aqui, ó, o x barrado aqui é a média, mais ou menos o erro, ó, isso aqui é o erro, né? Então é isso. O que é x mais ou menos? É x mais o erro e x menos o erro. Eu vou ter dois valores, né? Um em que eu pego a média, somo com o erro. O outro que eu pego a média e diminuo do erro. Aí eu tenho dois valores, eu tenho um intervalo. O intervalo, gente, é calculado em função de dois valores, né? Por exemplo, entre o dia 1º de janeiro e o dia 7 de janeiro, né, eu tenho um intervalo de quantos dias? Né? No caso aí, de 7 dias. Né? Essa que é a ideia. O intervalo é isso. São dois valores. Um valor inicial e um valor final. Por exemplo, o valor inicial é 1º de janeiro. O valor final é 7 de janeiro. Né? Então, eu tenho esse intervalo, né? Um período, o intervalo de tempo, né? Nesse exemplo que eu dei. E no caso da média, eu vou ter um intervalo, né? E esse intervalo vai me dizer o quanto que eu posso falar a respeito da média, né? Ah, a minha média da altura das pessoas, ela foi de 1,7, né? 1,70 m. Mas qual que é o intervalo de confiança, considerando 95%? Ah, 1,60 e 1,80, né? Aí eu tenho o meu intervalo. E é para isso que a gente calcula um intervalo, para você falar com um nível de confiança de X%. Normalmente na estatística utiliza-se 3 níveis de confiança, né? 90, 95 e 99. Para um trabalho sempre ser bem feito, ter relevância científica ou ter aprovação, ele tem que estar ali com 95% de confiança, né? Isso é um parâmetro que já vem sendo adotado há muitos anos. Então, qualquer trabalho que tenha 95% de confiança, ele já é considerado válido, né? Esse é um trabalho considerado válido. Então, gente, é isso. Isso aqui é um intervalo. Aí, ó, eu vou pegar aqui como exemplo para mostrar para vocês esse exercício aqui, o exercício 1. Ó. Suponha que as alturas dos alunos do IF-Sul tenham distribuição normal. Esse tipo de abordagem, ela é considerada quando a variável ela tem uma distribuição normal, tá? Então, no trabalho, inclusive, até peço para vocês escolherem uma variável que tenha distribuição normal, né? Então, a altura, ela é uma variável que tem uma característica de ter uma distribuição normal, né? Beleza. Suponha que as alturas dos alunos do IF tenham uma distribuição normal com o desvio padrão de 12 centímetros. Ó, ele me deu o desvio. Então, se eu voltar aqui na fórmula, né? Ó, aqui, ó, ele me deu esse carinha aqui, né? Eu vou calcular o erro. Aí, beleza. O que mais de informação que ele me deu? Foi retirada uma amostra de 100 alunos. Ó, 100 alunos, beleza. Então, o meu N aqui, ó, na fórmula, é 100. E agora, para eu calcular o erro, só está faltando o Z, né? Então, vamos ver aqui o que ele fala a respeito do Z. Construir ao nível de confiança de 95% o intervalo para a verdadeira altura média dos alunos. Então, ele falou assim, olha, o nível de confiança que eu quero é de 95%.
me dá o intervalo. Beleza, é o que nós vamos fazer. Para isso, nós vamos ter que consultar uma tabela. Essa tabela, ela está aqui na página 80, deixa eu ver se é 83. 83, 84, deixa eu ver. Isso, 85. Essa tabela aqui, vocês podem consultar ela tranquilamente, né? O que é que vocês têm que observar aqui para achar o valor de Z? O valor de Z, ele é esse valor que está na vertical somado ao valor que está na horizontal, tá? Então, o valor de Z é calculado observando esses valores aqui. Opa, aqui não vai dar para eu fazer, não. E esses valores aqui da vertical. Então, 95%. Primeira coisa que eu faço é pegar 95%, que é 0,95, e dividir por 2. Dá 40 e 0,475. Beleza. Na hora que eu faço isso, eu vou aqui, que está ordenado, esses valores, e vou no valor que é o 0,475. É esse valor aqui, ó. E aí eu faço o mapeamento, ó, desse carinha aqui, ó, do 1,9 com o que ele vale, que é 0,6. Então, o valor de Z é 1,96. Por quê? É 1,9 mais 0,06, né, que está representado aqui, ó, né? Então, é assim que eu consulto a tabela da distribuição normal. Eu pego a porcentagem, divido ela por 2, vou na tabela e acho o resultado. Vou dar um exemplo, um outro exemplo aqui. Suponha que ele queira um nível de confiança de 80%, que é bem abaixo do que é utilizado em estatística. Então, eu pego 0,8, que é 80%, né? Então, 80%, 80 dividido por 100, dá 0,8. Eu divido por 2, dá 0,4. Aí, qual que é o valor de Z para 0,4? Eu venho aqui em 0,4, ó, que dê 0,4. Não tem especificamente 0,4, mas tem um número muito próximo de 0,4, que é esse valor aqui, ó, que é o 0,3997, tá vendo? Então, qual seria o valor de Z para 80% do nível de confiança? Alguém me ajuda? Vou dar um zoom aqui. Qual que seria o valor de Z? Seguindo Pessoal, essa aumenta só mais lógica um aqui. pouquinho, só, por favor. Aumentar mais um pouquinho? Tá ok. Aqui é o 0,4, né? Eu arredondei aqui, ó. Qual que seria o valor de Z? Alguém? Então, vou explicar de novo, hein? O valor de Z é o 1,2, que está aqui, mais o 0,08, que dá 1,2 mais 0,8? 1,28. Esse é o valor de Z, se caso no exercício pedir um nível de confiança de 80%. Agora vamos pegar um outro nível de confiança que é muito utilizado, né? Que é o 99, né, por cento. Então, 99 dividido por 100, divido por 2. Ó, deu 0,495. Beleza. Então, vamos lá ver qual que é esse valor. 0,495, que dê... Ah, não tem... Aqui, ó, pode ser tanto esse quanto esse, né? Especificamente não tem o 0,495. Tem esse aqui, ó. Vamos pegar ele, ó. 0,4949, né? Então, seria 2,5 mais, subindo aqui, 0,07, que dá 2,57.
Beleza, esse é o que é o valor de Z. No nosso exemplo, o valor de Z é 1,9 mais 0,06, que dá 1,96. Então, voltando lá para nosso exercício, né? Então, eu já tenho o valor de Z, que é, para o nível de confiança de 95%, 1,96. Aí, ó, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, vamos lá, vamos com muita calma, né? Ó, que é o erro, é igual a Z, que eu consulto numa tabela, vezes o desvio padrão dividido pela raiz de N. O que que é N? Alguém me ajuda? Ninguém? O tamanho da amostra. No nosso caso aqui, quem foi a Jéssica ou a Sueli que falou? Sueli, no nosso caso aqui, qual que é o tamanho da amostra? Sueli. É o das aulas. Qual? 100 alunos. Perfeito. 100? Isso mesmo. Né? Então, ó, 100? tem isso. E o desvio padrão? Qual que é o desvio padrão de acordo com a questão? É o sigma. Qual que é o valor dele? 12 centímetros. Beleza. É isso mesmo. Né? 12? Então, ó, eu tenho todos os dados. O erro vai ser igual a 1,96 vezes 12, que é o desvio padrão, raiz quadrada de 100. Então, o erro vai ser 1,96 vezes 12 dividido pela raiz quadrada de 100. Como é que calcula a raiz quadrada? A calculadora do computador, qualquer uma calculadora calcula. Você digita 100, aqui ó, raiz quadrada, tá vendo? E digita a raiz quadrada, ó, ele vai dar o valor de 100, beleza? Que é 10, né? A raiz quadrada de 100 é 10. Beleza, fez a divisão, multiplicou, deu um erro de 2,35 centímetros. Beleza. O livro, até a apostila aqui, ela não tem um valor da média dos 100, da altura dos 100 alunos coletados. Eles não colocaram, eu acho que um erro aqui gráfico, né, na consolidação da apostila. Ele não tem a média, né? Aí eu supus, né? Vamos colocar aqui uma média, vou até olhar aqui, ó, média do brasileiro, altura do brasileiro. Vamos ver se alguém tem aqui, ó, masculina, vamos pegar a masculina, né, que muda muito, 1,74. Então, vamos colocar 1,74 como referência. Então, ó, a média, que é o X, né, pega ele aqui, ó, o X é igual a 1,74 metros, que é igual, dá quantos centímetros? 1,74 metros. Basta eu fazer o quê? Multiplicar por quanto? De metro para centímetro? Por 100? Por 100, né? Então, aqui, ó, vai dar 174 centímetros, né? Ah, César, de onde você tirou isso? Não, eu tirei do Google lá. O Google me deu esse valor, né? Olha lá, ó, a média é 1,74 metros, que dá 174 centímetros. Aí, qual que vai ser o intervalo?
como é que eu vou calcular o intervalo? Eu vou usar o erro. O erro eu calculei? Qual o valor do erro? Todo mundo fala para mim. Todo mundo. 2,352 centímetros. Isso. 2,352 centímetros. Esse é o erro, né? Beleza. Agora eu tenho que calcular o intervalo de confiança. Eu tenho o erro e tenho a média. Uai, como é que eu faço? O intervalo vai ser a média mais ou menos o erro, né? Essa que é a fórmula, né? Que dá mais ou menos 2,352 centímetros. Uai, se a média é 174 centímetros, mais ou menos 32. Vai ser 174. Olha o que é o intervalo, é entre colchetes, tá? Que a gente coloca o intervalo. Vai ser 174 menos 2,352, ponto e vírgula, separando, porque o intervalo são dois valores. Ponto e vírgula mais 2,352. Vamos fazer a conta aqui, ó. 174 menos 2,352 está dando 171,65, né? Eu vou arredondar aqui para não dar muita casa. Ó, 171,65. Ou então, né? 174 mais, eu fiz menos, agora eu faço mais. 2,352, né? Que dá 176,35, né? Então, passando para metro, né? Eu tenho 1,71 e 1,76. Esse é meu intervalo de confiança desse exercício, considerando que a média é 1,74. Então, eu posso afirmar que, aí beleza, o que o estatístico conclui desse experimento aqui? Nessas condições, eu posso afirmar com 95% de confiança que a média do homem brasileiro, ele é entre 1,71 e 1,76. É isso, né? Ou então, posso falar assim, eu posso falar que é 1,74, né? Mais 2,3 centímetros para mais, ou menos 2,3 centímetros para menos, entendeu? Então, eu posso falar assim, da mesma forma que, por exemplo, uma pesquisa para escolher, né, por exemplo, prefeito de uma cidade, né, ou presidente, governador, né. Essa que é a ideia, né, em cima desse exercício. Isso é que é o erro, isso é que é o intervalo de confiança, gente. Beleza, continuando nessa linha, agora nós vamos mudar, ó, fazer o exercício 2. Foram retiradas 25 peças da produção diária de uma máquina. Então, qual que é o tamanho da minha amostra? Gente, vamos participar, aproveitar que nós estamos voltando de férias, todo mundo está descansado. Ninguém não arrisca? 25? 25, perfeito, é isso mesmo. Ó, essa aqui é a questão 1, eu vou fazer a questão 2 ali, né? Questão 1, questão 2 ali, perfeito. Aí, ó, foram retiradas 25 peças da produção diária de uma máquina.
encontrando-se para uma medida uma média de 5,2 milímetros. Então, a média dessas 25 peças, eles foram lá e mediram elas, né? A peça tem 5,2 milímetros. Muito pequenininho, né? Quando você coloca assim 5,2 milímetros, é bem fininho, né? É menor que centímetro, né? Só para posicionar vocês aí. Mas mediram lá as 25 peças e elas têm essa medida de média. Então, qual que é o X aqui nesse exercício? Coloca ele aqui já, ó. Na questão 2, o X é 5,2 milímetros, né? Então, é mm, né? Beleza. Sabendo-se que as medidas têm distribuição normal com desvio padrão de 1,2 milímetros, calcular os intervalos de confiança para a média nos níveis 90, 95 e 99, né? Então, beleza. Tem aqui a questão, deixa eu colocar aqui, eu vou fazer a 90%, né? Então, ó, nível de confiança de 90%. Deixa eu colocar aqui esse valor. Só coloco ele aqui. Então, eu tenho que a média é esse valor, né? E agora eu vou calcular o intervalo de confiança. A ideia é a mesma, né? Então, ó, vou jogar na fórmula. Beleza, tá aí, né? Então, nível de confiança. Aí agora, ó, eu tenho que fazer achar o Z, que eu não sei qual que é, né? O Z, deixa ele aqui, que eu não calculei ele ainda. Aqui eu já tenho, que é 5, o desvio padrão. Qual que é o desvio padrão mesmo? Deixa eu colocar ele aqui em cima. Que aí não tem erro, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, o desvio padrão é 1,2. Esse é o desvio padrão, né? E o N, que é um outro valor que eu tenho que calcular, é 25, né? São 25 valores da amostra. Então, beleza. Agora eu vou fazer o cálculo com o nível de confiança de 90%, né? Então, aqui vai ser 1,2 e aqui raiz de 25. Beleza, deixa aqui, agora eu vou calcular o Z. Para calcular o Z, vou lá na página 85. E aí eu vou achar, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a calculadora, pegar 90%, 90 dividido por 100, vou dividir por 2, dá 0,45. 0,45 é esse valor aqui, ó. Então, o Z é 1,28 para essa questão, né? 1,28. Pronto, ó. Né? Tá aí. Agora eu vou desenvolver essa fórmula, né? Beleza. Então, ó, raiz de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Alguém sabe?
5. 5, né? Agora, eu vou pegar e vou fazer a segunda divisão, né? Que é 1,2 dividido por 5, que dá 0,24, né? E vou pegar e multiplicar isso por 1,28 vezes 1,28 vezes 0,24. Deu 0,3. Olha o erro aí. Esse é meu erro, né? Então tá aí, representação. Eu tenho um erro nesse nível aí, ó. Ah, beleza, César. Uma vez que você tem um erro, você já tem a média. A média, né? Só voltando aqui, ó, vai ser mais ou menos o erro, que é 0,3072 mm. Uai, perfeito. Agora eu pego a média, né, e faço a conta, né? Ó, deixa eu pegar esse aqui, porque ele já está aqui, né? A média é 5,2. Então, vai ser 5,2 menos 0,3072, 5,2 mais 0,3072, né? O que dá um intervalo de 5,2 menos 0,3072 dá esse valor aqui. Beleza? E o outro é 5,2 mais 0,3072, que dá esse valor aqui. Então, esse é o intervalo de confiança, né? Tá aí a representação dele. Ó, pronto. O primeiro valor é esse, o segundo valor é esse. Então, com um nível de confiança de 90%, você tem esse valor. Vamos fazer o B, depois vocês fazem o C. O que que vai fazer? O que que vai mudar aqui no B, né? Ó, vou fazer ele aqui. Aqui é B. Noventa e cinco por cento. Aqui não muda, aqui não muda. O que que vai mudar aqui nessa fórmula, considerando 95%? Qual o valor que eu vou alterar aqui? Me ajuda. Vou lá na tabela e acho o Z referente a 95, que é esse cara aqui, ó. Que é basicamente 95 dividido por 2, dividido por 100, né, também, 0,475, né? Que dá 1,9 mais 0,06. Então, ó, o que vai mudar é esse cara aqui, ó, não tem mais 1,28. E vai ter esse cara. Aqui, ó, 1,96. Aqui, ó, 1,96. E agora a operação deu um valor diferente, né? E ficou 1,96 vezes 0,24.
Então, agora deu um valor maior, é 0,4704, né? Antes era 0,3, agora é 0,47. Então, o meu intervalo vai ser um pouquinho maior, né? Aqui, ó, mais o erro, né? Então, agora vai ser mais 5,2, eu tenho 5,67 do lado de cá. Antes eu tinha 5,5, agora eu tenho 5,67. E 5,2 menos 0,4704, que dá 4,7296. Menor do que o valor que estava aqui. O meu intervalo com 95% de confiança, ele é maior do que com 90% de confiança, né? Por quê? Porque eu estou afirmando com maior certeza. Para eu afirmar com maior confiança, meu intervalo tem que ser maior. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a média, eu posso falar que ela pode dar uma variadinha. Com 95% de confiança, ela varia entre 4,72 e 5,67. É isso. Isso aqui é o erro. O erro é isso, né? O erro da pesquisa é isso. 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É isso. O erro lá é o Ezinho aqui, ó. Só que isso varia de contexto a contexto, né? Essa variação aí do erro, ela vai variando de contexto para contexto. Aí, ó, vamos só voltar lá para a gente fazer mais um exercício, né? Vamos lá, vamos ver aqui, onde que eu fui. Esse aqui já é o último, né? O 110 ali é o último capítulo. Eu vou deixar ele para a semana que vem, tá? Ó, uma população tem desvio padrão. Vamos fazer a 3 aqui também, para a gente poder adiantar. Uma população tem um desvio padrão igual a 10 unidades. Então, ó, beleza. Determine o tamanho da amostra para produzir a um intervalo de confiança de 90%, um erro de 1,5 unidades. Essa questão, ela está querendo que, ao invés de eu achar o erro, eu vou estabelecer o erro, eu vou estabelecer o desvio padrão com um intervalo de confiança de 90%, eu vou achar o tamanho da minha amostra. Isso é muito utilizado. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa. Eu quero um erro só de 2 pontos percentuais ou 3 pontos percentuais. Se eu quero um erro desse e eu tenho um desvio padrão ali, eu tenho como calcular a quantidade de dados que eu tenho que ter na minha amostra. Então, por que às vezes esses institutos, Datafolha, Ibope, por que às vezes eles entrevistam 2.000, 3.000 pessoas? Eles são obrigados a entrevistar esse grande número de pessoas, porque às vezes eles querem um erro muito baixo, só de 2%. Então, esse tipo de erro, né, e quando ele é muito baixo, você tem que aumentar o tamanho da amostra. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É um exercício diferente. Nós estamos calculando o tamanho da amostra. Aí, para calcular o tamanho da amostra,
nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, que está representada. O que é essa fórmula? Essa fórmula é a mesma fórmula de cá que nós já entendemos, porém, eu isolei o N, né? Em matemática, você consegue isolar um determinado valor, né? Você consegue fazer essa operação, né? De isolar um determinado valor. E aí, você chega no N isolado. Esse N aqui, para eu colocar ele do lado esquerdo, virou essa outra fórmula aqui, ó. Né? Essa que é a ideia, é isso que eu estou mostrando para vocês. Como que faz isso? Isso é matemática, não cabe a gente entrar nessa questão aqui agora, mas basicamente o que ele fez aqui foi trocar o raiz de n pelo e, então ele passou o raiz de n para a esquerda e o e para a direita, e para tirar a raiz, ele elevou ao quadrado daqui e elevou o quadrado de cá. Foi isso que ele fez, aí ele tirou a raiz. Mas isso não cabe para a gente. Mas a fórmula, quando eu quero achar o tamanho da amostra, é essa segunda fórmula aqui. Ó. Beleza, certo? Então, vamos achar o tamanho da amostra. Vou fazer aqui a questão com vocês, a questão 3, né? Ó, a questão 3 eu tenho... Vamos lá, a minha fórmula é diferente, né? A minha fórmula não é essa aqui, ó. A minha fórmula é N, que é o tamanho da amostra. Aí aqui, ó, deixa eu vir aqui no equation e vou colocar, vou precisar desse cara aqui, ó. Antes de precisar desse cara, eu vou precisar de um elevado ao quadrado, né? Então, eu vou colocar esse cara. Aqui eu vou colocar um desse, não é isso? Aí eu vou pegar esses dois aqui, colocar aqui dentro, tirar essa raiz aqui que não existe mais, colocar o erro no lugar, e aqui eu vou colocar 2. Pronto. Né? Essa é a minha nova fórmula, ó. Se você observar, ela é z vezes sigma x dividido pelo erro elevado ao quadrado. Ó, z vezes, não tem um sinal de vezes aqui não, mas z vezes sigma x dividido por e elevado ao quadrado. Né? Tá aí a minha fórmulazinha, né? Não precisaria desse x aqui não, só assim. Né? Beleza, é isso que é, que também não precisaria, né? Mas eu gosto. Vou voltar com ele aqui. O de vezes ali, significando vezes, né? Beleza, então tá aí. Agora, nós temos que... Essa é a fórmula que nós vamos utilizar e nós temos que verificar os valores, né? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho o x, né? Que é... Vamos colocar lá no exercício. Deixa eu voltar no exercício aqui. O desvio padrão são 10. Ele coloca unidades, é porque não importa, né? O N é o que eu quero buscar, né? O que eu quero descobrir, né? E, deixa eu ver se ele colocou, média não vai precisar, né? O intervalo de confiança, ele tem um erro, né? O erro, ó, deixa eu no lugar da média aqui, ele me deu o erro. Deixa eu colocar o erro aqui, o erro foi de 1,5, né? Beleza, e o intervalo de confiança é 90%, então eu tenho que achar aqui o Z. O Z de 90%, a gente já calculou ele aqui, ó, é 1,28, né? Para 90%. Então, eu tenho aqui 1,28. Agora, eu posso fazer a questão, né? Então, ó, esse cara aqui...
Então, vai ser 1,28 vezes o erro, que é 1,5, dividido, o erro não, desvio padrão, dividido pelo erro, que é 10. Né? Beleza. Então, vamos executar essa operação. 1,5 dividido por 10, vamos lá. 1,5 dividido por 10, dá 0,15, né? Aqui, beleza. Agora, 1,28 vezes 0,15, dá 0,192, né? Vezes, vai levar ao quadrado, basta usar o x ao quadrado aqui, ó, que ele já calcula, né? Que dá esse valor aqui. Engraçado. O que eu fiz aqui de errado? Deu um valor muito pequeno. De acordo com as minhas contas aqui, ó, tá dando esse valor. Não, não, acho que eu fiz errado aqui, peraí. Esse cara aqui, deixa eu ver. Vezes 2. Deu esse valor aqui, ó. O que eu errei? Será? Tô dando um valor muito pequenininho aqui, ó. O professor, lá na fórmula tinha 2 números elevados ao quadrado, não? Parece que eu tinha visto. Na fórmula. É? Usei, tá certo. Eu tô achando que eu... Mas aqui é tão simplesinha essa operação, tá vendo? Que o N deu esse valor. Ah, tá. Não, eu confundi com a outra. Achei que era. Tava errado. Eu que tô errado aqui, né? Ah, aqui, ó, mudei. Na verdade, eu fiz errado aqui, ó. Aqui, ó, é 10 dividido por 1,5. Foi isso. Vocês nem para me ajudar, hein? Aqui, ó. É sigma x, que é o desvio padrão. Eu inverti, né? Entendeu? Eu fiz a conta errada. E aqui, ó, agora sim, não é 0,15, né? É 10 dividido por 1,5, que dá esse valor, essa dízima aqui, que é esse valor, né? Isso aqui vezes 1,28, que dá esse valor aqui, 8,53. Agora sim. E esse valor ao quadrado, que dá 72,81. Que nesse caso eu posso arredondar, né? Para 73. Então, quantas amostras que eu tenho que coletar para eu ter um erro de 1,5 unidades só? Eu tenho que coletar 73 dados. A minha amostra tem que ter o tamanho 73. É isso que esse exercício está contemplando aí. Então, eu consigo também calcular o tamanho da amostra. É um exercício que eu consigo fazer, né? Que é, se eu tiver o desvio padrão e tiver o erro que eu quero, né? Isso
eu consigo calcular o tamanho da amostra. O pessoal do Ibope e do Datafolha fazem esse tipo de, de consideração, né? Eles vão medindo o erro, né? E esse erro aí que eles vão medindo, eles definem, por exemplo, 2 pontos percentuais, 3 pontos, no caso da pesquisa, né? Lá no caso da pesquisa não é média, é proporção, né? Proporção de votos, mas a ideia é a mesma, né? Então, você tem o tamanho da amostra. Então, a estatística te dá quantas pessoas que você tem que entrevistar ou quantos dados você tem que coletar, né? Isso é importante. Né? É isso, né? Bem, gente, é isso. Aí, sobre o trabalho prático, vocês já podem, acho que agora já tem uma basezinha para poder fazer. Esse trabalho prático é para ser entregue no dia 24/1, tá? Vai valer 10 pontos. O que vocês vão fazer? Colete um conjunto de dados de uma variável aleatória relacionada à área de administração, contendo pelo menos 60 valores, que segue a distribuição normal. O ideal é que você tenha uma amostra que siga a distribuição normal. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Eu dei uma pesquisadazinha, assim, não tem muitas variáveis, né, que segue a distribuição normal para a gente poder coletar, por exemplo de variável, né, que segue a distribuição normal. Tem, por exemplo, a altura de uma determinada população segue a distribuição normal. Deixa eu ver aqui, outro exemplo aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Aqui, ó, quantidade de defeitos por hora segue a distribuição normal, né? No caso de uma, né? Você tem que ter uma variável que tenha esse, quando você constrói o gráfico de distribuição de frequência, que ele tenha essa forma de sino, né? Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir pegar um dado assim. Isso seria o ideal, né? Para esse caso, se vocês não conseguirem, não tem problema, tá? Vocês podem fazer sem ser a distribuição normal. Mas eu quero que vocês me mostrem na análise de vocês a distribuição de frequência, que é aquele gráfico tanto de colunas quanto o de linhas, tá? Em cima dos dados que a gente já fez. Antes do Natal, a gente fez esse gráfico, tá? Mas eu posso fazer com vocês depois, a gente vai ter uma aula aí separada para tirar dúvidas, mas vocês podem construir o gráfico da distribuição de frequência em intervalos de classe desses dados. A gente fez considerando uns dados que a gente gerou aleatoriamente para a renda familiar, né? A gente conseguiu construir, né? Teve uma aula que eu dei que a gente mostrou o peso de recém-nascido, seguir a distribuição normal, né? Beleza. Você vai calcular a média, o desvio padrão e a mediana e a moda, né, dessa amostra. E sabendo que a variável tem distribuição normal, calcule os intervalos de confiança para a média nos níveis de 90%, 95% e 99%. Eu vou só finalizar na semana que vem, eu coloquei reticências aqui, porque eu vou acrescentar mais pelo menos uma ou duas atividades aqui para vocês realizarem, mas eu vou só esperar eu dar o último capítulo, né, da apostila, que vai ser na semana que vem. Então, na terça-feira que vem eu dou o L aqui, ó, a gente finaliza a apostila, né? E aí eu devo passar aqui mais alguma atividade nesse trabalho mesmo, mas vocês já podem começar a fazer o trabalho, tá? Beleza, galerinha? Beleza. Então é Pessoal, a isso. data de entrega é quando mesmo? Como é que é? Data de entrega? Dia 24/1.
Vale lembrar, só para organizar vocês, aqui, ó. Nossa prova, ela tá marcada para o dia 21, tá? Nossa prova vai ser aqui no dia 21, prova final. E a nossa aula acaba aqui no dia 21, aula regular, que eu digo, conteúdo e etc. Para quem ficar de Para fazer a recuperação, prova é só um dia? a prova é só um dia. E, na verdade, nem um dia, é umas 2 ou 3 horas de prova só. Em relação a isso, Sueli, sim, cada professor tem uma abordagem, sabe? Tem professor que deixa uma semana para fazer a prova. Eu não sou assim, não. Para mim, você tem que pegar e fazer, terminar. Ah, aconteceu algum problema. Aí você reporta o problema e dá um jeito de me avisar, né? Ah, às vezes a internet caiu, não. Faz a prova, na hora que a internet voltar, você submete a prova, né? E me avisa. Ó, César, tive um problema aqui na minha casa, ficou sem luz, não sei, a internet não funcionou. Então, assim, preparar, é sentar para fazer a prova, né? Normalmente a prova não, três, quatro questões no máximo, talvez 5 no máximo, coisa mais simples, também não coloco muita coisa na prova, dá para fazer. Então, nossa prova está prevista para o dia 21. E o trabalho, às vezes você vai começar a fazer o trabalho, mas não vai conseguir terminar ele. Então, vocês me entregam ele até domingo aqui, ó, dia 24. E aí encerra, né? Aí essa semana aqui, ó, essa semana eu devo dar uma aula de recuperação na terça, dia 26, e vou dar uma prova de recuperação no dia 28, né? Então, eu devo abordar dessa forma, mas eu imagino que vocês não vão pegar a recuperação, não. Não, mas então só facilita para nós, deixa 3 horas de prova. 3 horas, né? Não, beleza. Às vezes eu, tipo, como é na quinta-feira, eu disponibilizo ela lá pelas 5 horas, 6 horas da tarde, vocês têm até 9 para poder fazer. Então tá bom, muito obrigada. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Ellen, alguma dúvida? Tá, professor, tranquilo. Luana? Não. Não, beleza. Eu vou encerrar aqui e, se caso alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Estou à disposição de vocês. Boa noite, professor.